Olá, noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a atriz Margarida Rosa de Francisco, que interpretou a personagem Gaivota, Carolina Olivares, na novela Café com Aroma de Mulher, 26 anos depois das gravações. Mas antes de continuarmos com a notícia, convido você para vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado.